Vale a pena fechar uma parceria com um coprodutor? Se você é um especialista, se você já tem uma rede social, se você já está produzindo conteúdo, mas você tem dúvida se vale a pena ou não fechar parceria com um coprodutor, então fique aí nesse vídeo que eu vou contar para você tudo que você precisa saber para tirar a melhor resposta para essa pergunta. Antes de começar, o meu nome é Mário, eu tenho uma agência de lançamento e essa é uma pergunta que eu recebo de algumas pessoas querendo saber se realmente vale a pena fechar essa parceria com um coprodutor. Antes de começar a falar sobre se vale a pena fechar essa parceria, você precisa saber exatamente o que é um coprodutor, qual é o trabalho do coprodutor, o que é que ele faz, quais são as tarefas que ele vai dividir com você, que provavelmente é um especialista, ou você pode ser um coprodutor, então você quer saber como é que vai ficar a divisão de trabalho entre você, o especialista, e o coprodutor. Bom, o coprodutor, ele é a pessoa responsável, né, ou a empresa responsável por fazer a parte do background de um lançamento de um infoproduto ou da venda de um serviço, de uma comunidade. Ele faz a parte da estratégia. Ele cuida da contratação de pessoas, do treinamento, da gestão dessas pessoas. Ele cuida também das ferramentas, da operacionalização do lançamento, da copy, do tráfego pago, dos e-mails, dos funis. Então ele faz a parte que envolve a parte operacional e técnica de um lançamento. Enquanto que o especialista, ele cuida de entregar o conteúdo, né, de produzir o conteúdo que vai ser apresentado nas redes sociais e também de fazer as gravações dos CPL. O que são CPL? São as lives ou então os vídeos que funcionam como um lançamento. Então, o papel do especialista é justamente ser o rosto do projeto, né? Eu tenho uma analogia que eu faço da seguinte forma: o coprodutor, ele funciona como se fosse o treinador e o especialista é o craque do time, é o Neymar. Então, Filipão está para o coprodutor, assim como Neymar está para o especialista. Então, as duas partes, elas se completam. É possível que um especialista faça o seu próprio lançamento? Sim, com certeza. É possível que um especialista ele lance o seu próprio produto, ele faça parte de estratégia, ele faça parte de tráfego, ele coordene, ele gerencie esse time. Mas também é muito comum, né, e eu vou explicar um pouco mais para frente, quais são as vantagens e quais são as desvantagens de você ter uma parceria, né, como um coprodutor ou com agência ou com um lançador. Essas três palavras, essas três pessoas são sinônimos. Então, agência, lançador e coprodutor são sinônimos. Funcionam como aquele grupo de pessoas ou aquela pessoa que vai justamente cuidar das tarefas de edição de conteúdo. Ele pode fazer a própria edição, ele tem um time de edição, o coprodutor. Ele vai fazer também a tarefa de tráfego pago. Tráfego pago, se você não sabe o que é tráfego pago, é justamente a contratação de mídia nas redes sociais. Tráfego, entenda, não é tráfico, é tráfego. O tráfego pago é quando você investe dinheiro no Facebook, no Instagram, no YouTube, para que o seu conteúdo ele seja veiculado para as pessoas que estão acessando ali aquele conteúdo daquela rede social. Eventualmente você faz esse pagamento para que o seu conteúdo ele seja espalhado para um número maior de pessoas. Isso chama-se a distribuição do seu conteúdo, né? Você vai distribuir ele nas redes sociais. Então, é papel do coprodutor investir esse dinheiro, aplicar esse dinheiro e entregar as estratégias que vão fazer com que aquele dinheiro investido ele seja investido da melhor forma possível. Então, ele vai escolher pessoas, ele vai escolher o perfil de pessoas, a localização dessas pessoas, o sexo, os interesses dessas pessoas, de forma que cada real que você seja investido na distribuição do seu conteúdo, ele seja entregue para as melhores pessoas que seja possível entregar. Tá? Então, essa é a tarefa do coprodutor.
é fazer essa estratégia de distribuição de conteúdo. E a contratação também das ferramentas de, por exemplo, tem a ferramenta de e-mail, tem as ferramentas de hospedagem, tem plugins, né, nas ferramentas, tem a parte de contratação de pessoal, treinamento. Então todo esse trabalho é feito pelo coprodutor. Também é papel do coprodutor fazer a parte de copywriting, que é justamente a escrita persuasiva de conteúdos escritos e também de scripts para conteúdos de vídeo. Esse também é um papel do coprodutor, é cuidar dessa parte da estratégia do conteúdo, né? Tanto o conteúdo gratuito que vai ser entregue nas redes sociais, ele vai ter ali, lógico que uma copy menos aprofundada, mas ele vai ter alguma coisa de copy. Você vai aplicar alguns gatilhos mentais no seu conteúdo gratuito, né? Por exemplo, você vai trabalhar a questão da sua autoridade, a questão da sua marca, ele vai trabalhar a gestão de marca, né? Então é importante que você faça também, quando você estiver estudando aí a sua relação, se você vai contratar ou não um coprodutor, que você faça uma pesquisa de mercado, que você investigue onde foi que aquele coprodutor, qual é o grupo que faz parte daquele coprodutor, qual foi a metodologia que ele qual é a metodologia que ele segue, né? Se ele faz parte de algum mastermind, se ele faz parte de algum grupo de mentoria. Por exemplo, no meu caso, eu faço parte do grupo de mentoria de Érico Rocha, que é o Insider, que é um grupo de mentoria onde a gente é treinado para chegar ao que Érico Rocha chama de faixa preta, que é um faturamento de 2 milhões de reais ou mais por ano. Então é um grupo de mentoria que é caro. A última inscrição foi desse grupo de mentoria foi 60 mil reais, agora no final de novembro desse ano, agora de 2021. Então é um grupo de mentoria caro, né? Eu já estou renovando esse grupo de mentoria pelo 2º ano, né? A nossa agência, no caso eu sou o titular do programa, mas toda a nossa agência, os nossos estagiários, os nossos funcionários têm acesso a esse conteúdo, então eles bebem dessa fonte aí do Insider, que é o melhor conteúdo, né? Assim, é onde existem ali o maior conhecimento agregado de lançamentos. Por exemplo, esse ano, todos os insiders eles faturaram 800 milhões de reais esse ano. Então é importante que quando você tiver para fechar uma parceria, você investigue, veja se aquele coprodutor ele segue uma metodologia, se ele já tem alguma experiência, se ele tem algum resultado, quais foram os lançamentos que ele já fez, se ele já fez um 6 em 7, se ele ainda não fez um 6 em 7. Qual é o histórico, né? Se alguma pessoa indica, quais são os conteúdos que ele produz nas redes sociais. Então toda essa investigação de mercado você precisa saber para poder fechar uma melhor parceria, se você entender que realmente para você é vantajosa essa parceria. É vantajosa essa parceria. E quais são os modelos de parceria que você pode fechar com um coprodutor? Você pode fechar uma parceria de 50%, né, falando em percentuais de faturamento. Você pode fechar uma parceria de 60-40, de 30-70, de 20-80. Isso vai depender muito também de o quanto o especialista ele está posicionado no mercado, se ele já tem uma autoridade consolidada, ou então se a agência ou a equipe de lançamento também já está mais bem posicionada no mercado. Então você pode encontrar no mercado, por exemplo, agências em que a agência ela fica com 80% do faturamento, mas ela faz a parte do investimento em tráfego. Já por outro lado, você vai encontrar, e o especialista fica com 20% do faturamento bruto. Por exemplo, você já vai encontrar projetos em que o especialista fica com 80% do resultado, mas ele também tem uma porcentagem muito maior na hora de investir ali, de fazer um investimento na compra de mídia, de tráfego pago. Então você vai encontrar várias formas
várias formas de parceria e também com relação à divisão dos trabalhos. Tem agências que fazem só a parte do lançamento. Tem outras agências, como é o caso na minha agência, né, a agência ML2, em que a gente toma conta não só da parte do lançamento, a gente faz toda a parte de lançamento, obviamente, mas a gente também faz a parte de estratégia de conteúdo, elaboração da linha editorial do especialista, a gente cuida também da parte de elaboração dos conteúdos gratuitos, né? A gente auxilia o especialista para que ele possa identificar quais são aqueles conteúdos que vão dar mais tração para o seu projeto, quais são as dúvidas, as dores, as crenças limitantes, os mitos do nicho, os sonhos, os desejos do seu público-alvo, para que ele possa produzir conteúdo voltado para justamente atender essa demanda do seu público-alvo e possa ter um crescimento nas suas redes sociais, ter uma demanda, né, no seu conteúdo e, consequentemente, no seu produto maior. Então, isso varia de agência para agência. Então, é importante que você investigue, que você faça essa busca para saber se, para o seu caso, se essa agência que você está pretendendo fechar essa parceria ou esse lançador, ele tem uma metodologia e quais foram os resultados que ele já teve. E quais são as vantagens de você ter uma parceria com um coprodutor? Bom, a primeira vantagem é que você, como especialista, você não vai ter que se preocupar em gestão de times, em gestão de ferramentas, em desenvolvimento de sites, em ferramentas de tráfego, contratação e demissão de pessoal. Você vai focar 100% na sua especialidade. Você vai dedicar seu tempo a estudar a sua área de conhecimento e você vai também poder cuidar dos seus alunos, identificar mais profundamente quais são os problemas que os seus alunos estão enfrentando até conseguirem o resultado que você promete para eles no seu programa, né, no seu treinamento. Então você vai poder focar 100% na sua expertise, 100% em fazer com que os seus alunos atinjam a transformação do seu produto. Essa, para mim, é o principal benefício de você fechar uma parceria com uma agência, né? Então você cria ali uma sinergia. Enquanto a agência ela fica focada em desenvolver estratégias de marketing, em buscar ferramentas, em buscar metodologias, evolução nessa metodologia, de forma a maximizar o resultado de vendas do seu produto, você, como especialista, fica focado em produzir conteúdo e produzir resultado nos seus alunos. Eu vejo o caso, por exemplo, de um dos nossos especialistas da nossa agência, em que ele disse para mim: pô, Mário, depois que eu fechei a parceria com você, hoje eu trabalho muito menos. Eu posso me dedicar a estudar a minha expertise e eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. Ele trabalha, por exemplo, no horário comercial, praticamente. Final de semana ele não trabalha, né? Não é uma regra. Você pode querer trabalhar final de semana, você pode querer trabalhar até depois do expediente, né? O resultado vai ser dependente ali de quanto você quiser entregar de resultado, de quanto de conteúdo no começo. Então, quanto mais você puder produzir conteúdo, quanto mais você puder interagir nas redes sociais com a sua audiência, provavelmente o seu resultado vai vir mais rápido. Mas no caso dele, ele consegue organizar toda a rotina dele de forma que ele consiga entregar o que ele precisa dentro do horário basicamente comercial. Então ele não precisa mais se preocupar com contratação de time, com as tarefas, porque, por exemplo, a gente tem um sistema na nossa agência, que foi um sistema que eu desenvolvi, né? Eu sou analista de sistemas, então eu rapidamente já desenvolvi um sistema que ele faz toda a gestão das nossas tarefas. Então eu cadastro as tarefas dos lançamentos, a tarefa de entrega de conteúdos, produção de criativos, e essas tarefas elas são distribuídas para a minha equipe e eu faço a gestão das tarefas. Então, de forma que o especialista ele pode focar 100% na expertise dele, nos estudos dele,
e em fazer com que os alunos dele justamente cheguem à transformação prometida no produto. E quais são os outros benefícios? E o resultado disso tudo é uma sinergia, de forma que o coprodutor ele não vem para dividir o faturamento do especialista por dois, porque às vezes você fica com aquela crença, ah não, mas o coprodutor vem aqui para dividir o meu faturamento por dois, ou dividir o meu faturamento, levar um pedaço, 30%, 40%. Na verdade não é isso. Ele vem para multiplicar o seu resultado e fazer com que você possa, em vez de faturar você faturar 2, 3, 4, 5, 10 vezes aquilo que você iria faturar se você estivesse fazendo só. Então ele vem para multiplicar e como resultado dessa multiplicação, obviamente, a agência, o coprodutor, o lançador, fica com a parte desse faturamento, né, normal. Inclusive ele investe também, ele bota o dinheiro na frente, ele arrisca a própria pele para fazer essa parceria. Então é tudo uma sinergia, é uma conexão, é um encontro de forças. É como, por exemplo, uma empresa. Uma empresa não compra outra para dividir os clientes. Se elas se complementam, o que essa produz somado com o que essa produz, na verdade, não é uma soma. Essa junção potencializa tanto o resultado de forma que acontece uma multiplicação. Então, é isso que você tem que investigar se o seu parceiro ou a agência que você está fechando a parceria vai conseguir entregar isso para você. Outra coisa que você precisa também atentar é se o seu perfil de especialista, ele se adapta a esse tipo de parceria. Porque, por exemplo, às vezes você é centralizador. Ah, eu não quero dividir, tem que ser do meu jeito, eu quero que seja assim, e se não for assim, não vai. Então, se você tem esse perfil centralizador de querer tomar conta dos mínimos detalhes, então realmente não é para você fechar uma parceria de coprodução. Você vai ter que construir o seu time, você vai ter que treinar o seu time para fazer exatamente como você quer, na estratégia que você quiser fazer. Então, você tem que ver se isso é importante para vocês, a centralizar todas as tarefas em você, como especialista, é importante. Então, para você não é uma alternativa fechar uma parceria com um coprodutor. Outra coisa que você precisa atentar é se você tem experiência também em gestão de equipes, contratação e treinamento de times. Se você quer ter esse trabalho, às vezes, por exemplo, você é uma pessoa que está 100% focado nesse projeto. Então, tudo bem, você vai ter ali a condição de treinar o seu time, de contratar, de fazer processos seletivos, que realmente isso demanda bastante tempo. Às vezes você tem ali uma lista de 50 pretendentes, 50 candidatos, e você vai ter que fazer uma peneira ali para chegar em 6, 7, 8, e depois você vai ter que entrevistar cada um deles, e aí dali você vai sair com um candidato ou dois que você vai contratar, e depois que você contratar, como no nosso mercado é um mercado ainda novo, então você muito provavelmente você vai ter que treinar esse funcionário ainda, esse estagiário, nos seus processos, em como funciona ali o seu dia a dia, as suas tarefas. Então, se você tem essa disponibilidade de tempo, então para você realmente, talvez você possa ir analisar se vale a pena fechar essa parceria ou não. Mas se você, por exemplo, é um médico ou é um advogado e você tem um trabalho principal e você está iniciando aí no mercado de infoprodução, então talvez para você, nesse caso, vale a pena você fechar essa parceria, porque justamente você vai dividir essas tarefas com o seu coprodutor e vai poder focar apenas na parte de produção, o que não é apenas, mas você vai poder focar 100% na parte de produção de conteúdo, né? Que é o que vai, assim, é o que é o 80-20 para o especialista. 80% do resultado dele vai vir da produção de conteúdo, de quanto ele vai entregar de conteúdo, a qualidade desse conteúdo, o quanto profundo, o quanto agrega de valor para a audiência dele, sua audiência, esse conteúdo que você vai estar entregando.
Outra coisa que você precisa ver é se você tem experiência em gestão de processos, se você sabe fazer a distribuição das tarefas entre o time, se você consegue criar as funções no seu projeto, porque você vai ter que dividir essas tarefas e você vai ter que criar as caixinhas, né, um organograma ali, minimamente um organograma para a sua equipe, e esse organograma você vai ter que colocar as funções de cada caixinha, quais são as responsabilidades, né, a missão de cada caixinha, quais são as metas para cada caixinha, você vai ter que criar os indicadores para cada caixinha, de forma que você consiga saber como é que está o andamento do seu time, onde é que está o gargalo, onde é que você pode melhorar. Então, se você tem experiência com essa questão, então realmente vale a pena para você fazer essa gestão centralizada no especialista. Outra coisa que é importante você avaliar para ver se vale a pena você fazer essa gestão centralizada é se você tem um mínimo de experiência em copywriting, se você tem um pouco também de experiência em tráfego pago, se você tem experiência em ferramentas, se você tem experiência em lançamento, em estratégias de lançamento. Porque para você cobrar, o ideal é que você tenha pelo menos um mínimo de conhecimento. Você não precisa conhecer a fundo ali nos mínimos detalhes, mas você precisa saber minimamente qual é o resultado que você espera. Por exemplo, na questão do tráfego, se você está fazendo a gestão, você precisa saber qual é o máximo que eu posso pagar no custo por lead, qual é o meu retorno por lead, né? Até onde eu posso escalar aí no meu custo por lead, né? Qual é o gargalo do meu tráfego, se o problema é que a qualidade dos criativos não está tão boa, se eu preciso aumentar o número de criativos, ou se eu preciso melhorar a questão dos públicos, ou se eu estou capturando numa rede social, numa mídia social, como por exemplo Facebook, Instagram, e estou desprezando a captura no YouTube, como é que eu faço para capturar nas várias redes sociais, nas várias mídias, se eu estou capturando na rede de pesquisa do YouTube. Então você precisa conhecer minimamente ali, porque quanto mais você conhecer das estratégias e das ferramentas, melhor você vai poder cobrar. Lógico, se você não conhece nada, se você não sabe nem para onde vai, fica bem mais difícil para você poder cobrar daquele seu funcionário, daquele seu estagiário, um desempenho, você estabelecer metas, métricas, indicadores para você saber se aquele desempenho está indo bem ou está indo mal, né? E eu não recomendo que você, o pessoal fala aí, que você delargue, que você diz, arruma para mim aí os leads, está aqui o dinheiro e te vira, porque nesse caso o que vai acontecer é que você pode perder muita grana, porque se você centraliza toda a responsabilidade em você e o estagiário ou o funcionário ali, ele não está com a pele em jogo, ou ele não tem a capacitação técnica para desempenhar aquele papel, ou você vai andar muito com o pé no freio, né? Você vai andar com o freio de mão puxado, porque você não vai ter a coragem de escalar, ou então você vai na roleta russa, você vai colocar a grana ali e seja o que Deus quiser. Então, esses são pontos que você tem que atentar para que você possa ter uma resposta para essa pergunta de se vale a pena para você ou não ter um coprodutor. A minha opinião é que sim, vale muito a pena, né? Lógico, eu sou suspeito para falar, porque eu sou um coprodutor, né? Por exemplo, eu não tenho nenhuma experiência em gravar um vídeo aqui, eu estou gravando um vídeo sem experiência, porque o meu papel não é gravar vídeo, meu papel é justamente fazer a parte de estratégia, mas eu estou gravando esse vídeo aqui, né? Porque eu preciso me posicionar, eu preciso mostrar o trabalho aqui da minha agência, então eu estou produzindo esse conteúdo para entregar para você um conteúdo de valor, para que você possa ver se essa estratégia é a melhor para você. Que estratégia? Fechar uma parceria com um coprodutor ou não fechar uma parceria com um coprodutor. Então, se esse vídeo foi útil para você, já curte aí e me segue. Se você ficou com alguma dúvida, manda aí nos comentários, deixa uma pergunta, manda um e-mail, tem o meu e-mail aí no canal, que assim que eu vi a sua dúvida, eu vou responder e vou mandar para você uma opinião de quem está no campo de batalha, de quem já faturou nesses últimos meses aí mais de R$ 240 mil
com lançamento, com um projeto só de lançamento. Então, manda aí no comentário. Obrigado por você estar aqui, compartilha esse vídeo e até a próxima.